Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a graça e a paz de Jesus. Que bom estarmos juntos aqui em mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui nesse nosso propósito, um propósito abençoado de lermos a Palavra de Deus do começo ao fim, de capa a capa, passando por todos os livros da Bíblia, por toda a revelação abençoada que o nosso Deus preparou para nós. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós já estamos, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Nós antes passamos lá pelo livro de Gênesis, onde nós lemos o capítulo 1, 2 e 3, estudando a criação do universo, a criação do ser humano e também como o ser humano escolheu viver fora, viver longe da presença de Deus. E aí já pulamos para a solução desse problema, que está no Novo Testamento com a chegada de Jesus Cristo aqui na Terra. Então nós já estamos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Veja como a gente já avançou, Vamos começar hoje o capítulo 24. E aqui na minha Bíblia, já vai abrindo aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 1, tem aqui, queridos, um subtítulo assim muito forte chamado O Sermão Profético. Então, a partir de agora, Jesus ele começa a falar aqui com os discípulos e a revelar algumas coisas que vão acontecer no futuro. Na época de Jesus, ele já iria ali dizer algumas coisas que iam acontecer alguns anos depois, muitos anos depois, ou até coisas que vão acontecer que a gente ainda não sabe a data. Mas é espetacular o que Jesus vai falar aqui. Então, ele começa assim, tem um subtítulo na minha Bíblia chamado Sermão Profético, e tem um outro subtítulo que fala aqui do que vai ser dito a partir do versículo 1, chamado assim, A Destruição do Templo. Então, olha só que interessante, olha que bonito aqui, Vamos também aproveitar essa oportunidade antes de lermos e pedir que o Senhor venha dirigir essa nossa leitura, que o Espírito Santo venha abrir o seu e o meu entendimento. Então feche os seus olhos aí se você puder. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos direção, Senhor. Venha, Espírito Santo, dirigir a nossa leitura, venha abrir o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, que é o nosso professor, que não deixa a gente esquecer nada do que Jesus falou. Vem nos ajudar, vem abrir coração, vem abrir mente, para que a gente possa entender a Tua palavra e praticar, Pai. Em nome de Jesus. E se você concorda, ouvinte, diga aí amém. Amém, glória a Deus. Então vamos ler aqui, porque você que quer saber, gosta de saber o que vai acontecer, veja que bonito aqui essas profecias dadas por Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 1, diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Olha que bonito, Então, os discípulos estavam animados, ali encantados, com aquele templo tão grandioso, que havia sido construído, e com as reformas e as outras coisas que estavam sendo feitas. E aí olha só no verso 2, o que diz Jesus. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Jesus dizendo, Estão vendo tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, derrubada. Olha que horror, hein? Jesus dizendo aqui aos apóstolos que aquela construção era bonita, que eles estavam vendo ali, que era tudo muito bonito, mas que nada daquilo ia ficar de pé. E realmente é interessante, né? Jesus está dizendo isso aqui perto do ano dele ir para a cruz, né? Do ano 33 depois de Cristo, né? Jesus aí com 33 anos, e nós sabemos pela história, não é, que no ano 70 depois de Cristo, quer dizer, uns 37 anos depois que Jesus disse isso, veio realmente houve uma revolta em Jerusalém. O povo judeu se revoltou contra o domínio romano, né? E o que aconteceu? O povo judeu fez essa revolta, conseguiu expulsar e tomar o controle de Jerusalém dos romanos, mas aí veio um general romano com gosto de gás, assim, com raiva, com sangue nos olhos, querendo vingança. E no ano 70 depois de Cristo, esse general romano chamado Tito, ele entrou em Jerusalém, tomou de volta o controle da cidade, matou muita gente e entrou no templo, né, que era um lugar sagrado que os romanos não entravam. Mas ele estava com tanta raiva que ele entrou no templo, mandou queimar e destruir tudo. Só que antes ele saqueou o templo. Ele levou do templo lá de adoração a Deus, do templo de Jerusalém, ele levou todo o ouro, todas as pedras preciosas, todos os tesouros que havia no templo. E a história conta que esses tesouros foram levados para Roma, e lá em Roma financiaram grandes reformas na cidade de Roma, inclusive a construção do Coliseu Romano. Veja só, que ironia do destino, não é? Que coisa mais horrível. Então tá aí, o general Tito entrou lá em Jerusalém no ano 70, quer dizer, 37 anos depois que Jesus disse isso, né? E realmente Jesus estava dizendo, né? Estão vendo aí? Tá bonito esse templo? Pois eu digo, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que triste, né? E aí vai agora, continuando ainda com profecias, só que dessa vez o subtítulo do versículo 3 na minha Bíblia está assim: o princípio das dores. Aí diz assim Jesus, diz assim a palavra, no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então veja que eles ficaram intrigados, né, com aquilo que Jesus falou. Poxa, Jesus, a gente mostrando ali o templo, né, que está tão bonito, e o Senhor dizendo que vai ser derrubado, né? Aí os discípulos perguntaram: quando vai acontecer isso, né? E também, qual vai ser o sinal da sua segunda vinda, né? Eles entenderam que Jesus iria morrer na cruz, iria ressuscitar, iria subir aos céus e voltaria a segunda vez, aí sim, para fazer o que eles estão dizendo aqui, a consumação do século, ou seja, a consumação de uma era, né? O fim de uma era. Quando Jesus voltar, vai haver ali a prestação de contas, né, dos homens diante de Deus, dos seres humanos, e ali realmente Deus vai eliminar, né? vai destruir a terra como conhecemos e o céu como conhecemos, e vai criar novo céu e nova terra, para que aquelas pessoas que estiverem ali com o sangue de Cristo sobre a sua vida, né, que tiverem aceitado o governo de Jesus Cristo na sua vida, possam então morar com Deus nesse novo céu e nova terra. Isso a gente vai ver bastante no livro de Apocalipse, aquele que todo mundo tem medo, né? Nós vamos ler lá o livro de Apocalipse, lembrando que Apocalipse significa revelação, né, do que vai acontecer. Então, os discípulos perguntaram: quando, Jesus, isso vai acontecer? Aí aqui no versículo 4, olha só o que Jesus diz. E ele lhes respondeu. Jesus respondeu:
Vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí. Não está acontecendo isso, né? Hoje acontece, né? Tem algumas pessoas aí, eu já vi duas pessoas, não é? Uma pessoa que diz que é Jesus Cristo, que voltou. Essa pessoa dá até entrevista em programas de entrevista, né? Afirmando mesmo que é Jesus. E outro, vi também que tem uma igreja, existe uma igreja com membros e tudo mais, e essa pessoa se veste como um pastor, é um homem, se veste lá de terno e gravata, com a vestimenta tradicional de um pastor, e diz que é Jesus, o nome dele, que ele se autodenomina, é Jesus Cristo Homem. Imagine você. E ele tem adeptos, tem pessoas que o adoram e dizem que ele é Jesus Cristo. Então, veja aqui o alerta de Jesus. E ao longo dos séculos, houve muitas pessoas, né, que disseram que eram o próprio Cristo, o Messias. Então veja Jesus aqui, eu vou repetir, ó, o verso 5, Jesus alertando, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, infelizmente, né? Jesus ele vai ensinar já que quando ele vier uma segunda vez, vai ser tão grande o estardalhaço no céu, ele vai vir como um relâmpago no céu, com seus exércitos de anjos e tudo mais, que todos verão que é Jesus. Ele não vai vir mais como veio da primeira vez ali, humildezinho, não é? Como um bebezinho que se fez carne ali numa manjedoura, aquela coisa toda, não. Ele vai vir como realmente é o Rei dos Reis, não é? Então, por isso que essas pessoas hoje estão enganando, como Jesus advertiu, né? No verso 6 diz assim, e certamente, olha o que vai acontecer, né, quando estiver perto de Jesus vir, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Coisa, né? Você se lembra como a questão das guerras tem se intensificado nos nossos tempos, né? Muita gente fala assim, pastor, mas isso não é não, porque guerra sempre teve, antes de Jesus teve muita guerra, depois de Jesus teve também. É verdade, antes de Jesus teve, depois de Jesus teve, mas observe uma coisa, a guerra que tivemos agora, as guerras do século XX, por exemplo, né? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, matou milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, de 1937 a 45, também milhões de pessoas mortas. E principalmente, a partir dos anos 60, a Guerra Fria, não é? Onde houve ali a escalada das armas nucleares. Você vê que em 1962 teve aquela crise dos mísseis nucleares em Cuba, e com os Estados Unidos e a União Soviética, e quase que é deflagrada a Terceira Guerra Mundial, dessa vez uma guerra nuclear. Então, pela primeira vez na história, não é, desde os anos 60, o homem tem poder hoje nuclear, de bombas nucleares, não é, para destruir a Terra. Veja que coisa horrorosa, não é? Então você vê que realmente guerras e rumores de guerras de hoje são realmente muito fortes e muito presentes, não é? Com essa questão do terrorismo, essa questão do pessoal cortando cabeças por aí de quem é cristão, né? Uma coisa realmente horrorosa, né? Então você vê que a coisa está se intensificando de uma maneira impressionante. A guerra eletrônica, hoje em dia não precisa mais nem de piloto de avião, né? Manda lá o drone, né? Aquele avião de controle remoto, o drone vai e lá lança um míssil lá no ar, e ali já mata um monte de gente. Então a coisa está ficando séria, como Jesus previu, né? Mas Jesus disse, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí diz o verso 7, Jesus aqui, porquanto, ou seja, porque, desse modo, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não é o que tem acontecido, né, nos nossos tempos ultimamente. Verso 8, porém,
Tudo isto é o princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Que coisa, hein? Quer dizer, vai chegar um tempo, queridos, em que servir a Jesus, né, falar o nome de Jesus, será algo que provocará ódio entre as pessoas, né? As pessoas vão dizer, tá vendo? Por causa da religião é que acontecem as guerras, então vamos proibir todo tipo de religião. Não se pode falar em nada, nem em Jesus, nem em nada. Então vai ser complicado, né? Esse tempo está cada vez mais próximo, né? E Jesus diz aqui, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Coisa séria. No verso 10 diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Misericórdia. Veja que nós estamos vendo esses tempos, né? Pessoas fraudando o evangelho, pessoas pregando o evangelho mentiroso, né? Pessoas inventando coisa que não tem na Bíblia, tirando coisa que tem na Bíblia, né? Pessoas criando versões da Bíblia que adulteram o original das Escrituras, são diferentes dos originais das Escrituras, para atender classes de pessoas que não querem seguir as Escrituras, né? Coisa realmente pesada. Pessoas inventando novos livros que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus e que é tudo diferente, né? Pessoas dizendo que a Bíblia é um livro preconceituoso, né? Então veja que coisa, né? E Jesus segue dizendo aqui no verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a falta de justiça, a injustiça, a desobediência, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Pai! Já pensou, ouvinte? O amor se esfriará por se multiplicar a injustiça, a desobediência, né? O amor se esfriará de quase todos. Verso 13. O que é que nós temos que fazer então, pastor, no meio desse desafio? Aqui o que diz o verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então está aí o que nós temos que fazer. Perseverar, insistir, né? Não importa como está o nosso tempo, né? Não importa que há guerras, há pressões, que há uma escalada da sensualidade, não é? Uma escalada do adultério, do sexualismo, não é? Quer dizer, tudo tem uma conotação sexual, tudo tem procurado levar as pessoas à destruição da família, né? Do pai, da mãe, dos filhos, e levado mulheres a fazerem filhos em produção independente, não é? Homens a terem várias mulheres, mulheres terem vários homens, homens com homens, mulheres com mulheres, né? Crianças envolvidas no meio, né? Há países que já querem que a criança, a partir de 12 anos ou 10 anos, possa ter intimidade sexual com adultos e que isso não seja crime, né? E esses países desenvolvidos, viu? Como a Holanda, por exemplo, tramitando leis onde dizem que estão defendendo o direito sexual da criança. Imagine que coisa. Na verdade, o que eles estão fazendo sem saber é criando leis que defendem a pedofilia, não é? Que é justamente um adulto abusando sexualmente de uma criança. Então, uma coisa realmente séria, né? Isso que Jesus falou está se cumprindo de verdade nos nossos tempos, né? E no verso 14, Jesus diz outra coisa interessante, né? Então, ele já dá a dica aqui para nós. Nós temos que perseverar, perseverar e perseverar. Não importa o que acontece do nosso lado, não importa as tendências do mundo, né? A pessoa fala, mas isso é normal, pastor, todo mundo está fazendo isso agora, né?
Não importa, nós temos que nos manter agarrados nessa palavra de Deus, que ela é salvação para a gente, né? Não importa que todo mundo tá... hoje em dia a menina de 12 anos e o menininho de 12 já namoram e já ficam feito marido e mulher e tal. Não. A Bíblia nos ensina, né? Não desperte esse tipo de desejo de amor antes da hora. Ensina a Bíblia. Não deve ser despertado. A cabecinha não está preparada, né? Não é assim que a Bíblia ensina que vai dar certo. O que vai acontecer é que aquela criança vai ter uma vida amorosa longa e sem a maturidade suficiente, vai ter o seu coraçãozinho machucado, vai machucar muita gente também, e vai ter também o seu corpo afetado, né? Às vezes uma gravidez na adolescência, né? Não planejada, não desejada, aí já vem uma criança para uma família desestruturada, olha que rolo, que confusão, né? Então, a Bíblia que é realmente a nossa amiga, né? Que bom que tem a Bíblia para nos orientar. E aí Jesus diz no verso 14 uma coisa que está acontecendo agora. E será pregado este evangelho do reino. Você já sabe que evangelho é boa notícia, né? Esta boa notícia do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Veja se não é isso que está acontecendo, né? Veja desde os anos 50, quando foi inventada a televisão, a transmissão de imagens, né? Antes, né, ainda no começo do século XX, foi inventado o rádio. Então as ondas de rádio já eram transmitidas, inclusive, de um país para outro, de um continente para outro, e isso fazia com que a mensagem do Evangelho, né, pudesse chegar a várias nações. Mas hoje em dia, com a televisão e com a internet, é impressionante, né? Você vê, nós estamos aqui falando para você aqui na Rádio Renovação FM e ao mesmo tempo gravamos os programas para colocar na nossa página do Facebook. Então você pode ir lá assistir na página do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Você vai lá e ouve de novo os programas, indica para alguém. Então você vê hoje a facilidade, não é, de uma pessoa sem muitos recursos conseguir se comunicar com o mundo. E isso é incrível, né? As pessoas pensam, imagine Jesus falando nessa época aos discípulos, onde para você andar de Jerusalém até Betânia, uma cidade próxima, ia a pé, ou ia de burrinho, de cavalo, de camelo, demorava horas, dias para chegar. Imagine uma carta, quanto tempo demorava. Hoje em dia a gente grava um programa com áudio e vídeo, põe no YouTube na hora, não é? Na internet, e todo mundo pode ver instantaneamente, não é? Então, talvez há algum tempo atrás, quem sabe há 50, 60 anos atrás, quem lesse isso aqui, né? Esse verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Talvez quem lesse dissesse assim, isso aqui vai demorar muito, isso aqui vai demorar séculos. Mas você vê hoje, com o avanço da internet, das comunicações, da televisão, a gente vê que, pelo contrário, não é? Rapidamente isso aqui já está acontecendo. E aí Jesus diz, olha, depois de tudo isso, que o Evangelho for pregado por todo o mundo, não é? Para que todas as nações o conheçam, aí Jesus diz, então virá o fim. Não é? E aí sim, acaba-se esse mundo como conhecemos. E se você já entregou sua vida para Jesus, entregou o governo, né, de sua vida para Jesus, aí termina o mundo como conhecido hoje e começa um novo mundo, um novo céu e nova terra. Então é um recomeço, né? Para aqueles que não quiseram saber de Jesus qual é o caminho, aí infelizmente não vai ser um fim bom, né? Mas não é o desejo de Jesus que isso aconteça. O desejo de Jesus é que todos sejam salvos, que todos se submetam a Ele e aceitem esse convite de amor que Ele faz, né? Então, glória a Deus por isso. Amém. Deus é muito bom. E vamos em frente sabendo aqui sobre as profecias do futuro. Mas não é agora não. Você quer saber mais? O próximo tema que vamos falar é da grande tribulação. Tem esse subtítulo aqui na minha Bíblia. A partir do versículo 15.
Então, daqui a pouquinho a gente volta para seguir nesse tema, tá bom? Por enquanto, fique aí nesses louvores maravilhosos, abençoados, e daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz e na graça de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui seguindo em frente nesse desafio, não é, de ler a palavra de Deus inteirinha, não é, de capa a capa, de ponta a ponta, essa jornada maravilhosa, e é um presente poder estar fazendo isso com vocês. Vocês não imaginam, queridos ouvintes, como isso abençoa primeiro a mim mesmo, sabe? Esse que vos fala aqui, pastor Gilberto Costa, como é bom a gente passar mais uma vez por cada versículo, por cada pedacinho, e aí relembrar do Senhor, receber do Espírito Santo mais revelações. E assim é a palavra de Deus. Como é uma palavra viva, quanto mais nós voltamos a ler e lemos outra vez, cada vez mais o Senhor fala conosco mais e mais. Por quê? Porque à medida que eu leio essa palavra aqui, nós vamos agora para Mateus, né? Paramos no capítulo 24, versículo 14. Vamos agora para o versículo 15. Então, à medida que eu falo aqui, o interessante e a beleza desse nosso Deus vivo e fiel é que Ele testifica, Ele dá testemunho, Ele confirma aí no seu coração que essa palavra é de Deus. Então não é a capacidade de quem prega, não é a eloquência, não é a pessoa saber falar, nada disso. Mas é o Espírito Santo que está aí perto de você, querendo participar da sua vida, querendo que você realmente deixe essa palavra entrar no seu coração e transformar a sua vida. Então isso é que é a beleza da palavra de Deus. Ela é viva por causa disso. Porque o Espírito Santo vem com doçura, com ternura e confirma essa palavra no nosso coração. E glória a Deus por essa atuação do Espírito Santo, né? Então vamos continuar aqui nossa leitura. Vamos lá, Mateus, nessa fé, vamos em frente, né? Mateus capítulo 24, versículo 15. Como dissemos no primeiro bloco, tem um títulozinho aqui, um subtítulo na minha Bíblia dizendo a grande tribulação. Olha só, Jesus vai falar agora de acontecimentos futuros, né? Então diz assim, Jesus falando: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo,
Aí ele faz assim: quem lê, entenda. Verso 16: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver, verso 17, quem estiver sobre o eirado era o telhado da casa, onde a pessoa malhava o trigo, né? Jogava o trigo para cima, para o vento soprar a palha e deixar só a semente. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Verso 18: e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Quer dizer, veja aqui o que Jesus está dizendo aqui. Quando acontecer essa questão aqui que se fala, né? Qual é a questão, pastor? Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Eita, pastor, aqui Jesus está falando de quem ou de que aqui? Quando você vê esse abominável da desolação no lugar santo, é o que Jesus está dizendo. Quando você vê que esse tal abominável da desolação chegou no lugar santo, aí Jesus diz, ó, você viu isso? Então, quem estiver na Judéia, fuja, vá embora para os montes. Quem estiver malhando o trigo, desça e vá-se embora de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas coisas. Quer dizer, vai ser como se fosse uma fuga correndo, não é? De uma emergência, não é? Vai ser... É isso que Jesus está dizendo. Quando esse fato acontecer, as pessoas, Jesus está dizendo, olha, fuja. Quando isso acontecer, corra, porque a coisa é séria aqui. Mas aí fica a pergunta, tá, pastor, eu entendi que quando esse tal abominável da desolação, né, de que falou o profeta Daniel, quando esse tal aí estiver no lugar santo, como diz o versículo 15, as pessoas vão correr, vão fugir e tal. Agora, não entendi, pastor, o que é o abominável da desolação de que falou Daniel, o profeta Daniel? Daniel escreveu, inclusive, um livro do Antigo Testamento, né, o livro de Daniel. E também não entendi onde é esse tal lugar santo. Então, vamos explicar para você entender do que Jesus está falando aqui, tá bom? Você vai entender tudinho para você saber a mensagem certinha que Jesus está falando com a gente. Vejam, ouvintes, que esse é um dos versículos mais difíceis de entender para quem ainda não estudou a Bíblia completa, porque primeiro ele faz uma ligação com o Velho Testamento, não é? Dizendo aqui, quando vocês virem, não é, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Então, primeiro, para a gente explicar esse versículo, temos que entender e identificar e localizar onde o profeta Daniel fala desse abominável da desolação. Então, anote aí no seu caderninho. Ele fala lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ok? Daniel 9, 27. Então, lá ele descreve quem é esse abominável da desolação. Ele é uma pessoa que vai vir à terra e essa pessoa, ele é chamado pela Bíblia, nós vamos ver isso no profeta Daniel, porque o profeta Daniel é interessante. Deus revelou a ele uma série de coisas que vão acontecer no fim dos tempos, né? Na volta de Jesus, e o que vai acontecer depois, como é que vai ficar aqui a terra. E é interessante que essa parte do anticristo, né? Esse abominável da desolação é o anticristo. Eita, pastor, já ouvi falar desse nome. O que é o anticristo? O anticristo, ele será uma pessoa que, assim como Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o próprio Deus que veio à terra pagar o preço do nosso pecado, nos ensinar a nos amar, depois morrer por nós, ressuscitar e voltar para os céus, o anticristo vai ser um ser humano que ele vai ser usado pelo diabo, né, pelo príncipe deste mundo, como a Bíblia chama o diabo, para que esse ser humano consiga encantar
todas as nações. Ele inicialmente ele vai parecer uma pessoa muito boa e vai ser uma pessoa em que todos os governos da terra e as nações vão confiar nessa pessoa, vão achar que é uma pessoa que vem para trazer a paz ao mundo, né? Veja que interessante, né? Muita gente fala, vamos orar pela paz mundial, né? Vamos pedir a paz mundial, que acabem as guerras, que todos fiquem em paz, todos sejam irmãos, né? É o que muita gente sonha e deseja, não é? Que isso fosse verdade. Então, essa pessoa, chamada na Bíblia de anticristo, né? Ele vem, é claro que se ele se apresentar como ele realmente é, se ele se apresentar como o maior representante de Satanás aqui na Terra, ninguém vai segui-lo, não é? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer como faz o seu pai, Satanás, né? Que se disfarça de anjo de luz, muitas vezes, para enganar até as pessoas que já se decidiram pelo governo, já se decidiram a entregar o governo de suas vidas a Jesus. Então, esse anticristo será uma pessoa, não sabemos se vai ser um político, se vai ser um embaixador, se vai ser um líder mundial. De onde ele vai vir, não sabemos. Mas sabemos sim que ele assumirá uma posição de liderança tal, ele vai ser uma pessoa com aparência de tão confiável que as nações vão entregar a ele muita autoridade. É mais ou menos como hoje você vê ali na ONU, não é? A Organização das Nações Unidas. Não sei se você já viu. Lá se reúnem, né, todos os países, 100 e tantos países membros, e ali cada país tem seu representante, mas a ONU tem um secretário-geral, como se fosse um comandante, não é? Hoje nós estamos falando aqui em setembro, né, de 2016, é um coreano, um sul-coreano chamado Ban Ki-moon, quem é o secretário-geral da ONU, né? Então pode ser que o anticristo venha daí, pode ser que o anticristo venha de outro lugar, seja um presidente de algum país. O fato é que esse anticristo vai prometer um tempo de paz. E as pessoas, as nações vão confiar nele. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai inclusive dizer assim, olha, a causa das guerras e das confusões é exatamente a religião, né? Veja as guerras que acontecem por religião. Então ele vai propor que sejam abolidas as religiões e que todos acabem vivendo uma vida sem contato com Deus, né? Sem religião. E ele vai ser tão adorado, tão idolatrado, porque vai realmente vir alguns anos de paz. Ele vai enganar a muitos dessa maneira. Então as pessoas vão confiar, vão acreditar nele. A Bíblia até nos alerta assim, ó, quando você vê que veio o tempo de paz, chegou o anticristo. É interessante isso, né? E aqui Jesus ele dá a senha para quando isso vai acontecer. Quando ele diz assim no verso 15, quando pois virdes o abominável da desolação, que é o anticristo, esse tal líder mundial que vai ser idolatrado pelas pessoas, porque vocês sabem, né, ouvintes, que o ser humano ele idolatra muito facilmente as pessoas. Você já percebeu isso, né? Muito fácil. Um jogador de futebol faz um gol na decisão do campeonato, pronto, vira o herói. Aí começam a idolatrar, não é? O goleiro que pega um pênalti, aquele cantor, aquele artista, não é? Aquele político, né? Tem pessoas que o político faz... são trazidas acusações mostrando que o político roubou, enganou, mentiu, mas a pessoa continua idolatrando aquele político, né? E a gente vê a tristeza quando os candidatos, a gente está vivendo agora período de eleição, os candidatos, todos eles, passam pelos locais na rua, o povo corre para abraçar e abraça e beija, como se aquele candidato fosse realmente
não é? Algo de sobrenatural, algo de diferente, não é? Então, veja que coisa, como o ser humano idolatra facilmente as pessoas. Então, esse líder mundial, o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai... Aqui Jesus diz que quando a gente vê o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, o lugar santo, queridos, é lá em Jerusalém, que era onde ficava o templo dos judeus, né? Lembra que a gente falou que esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Quer dizer, lembra que a gente falou no programa anterior, foi no bloco passado, mostrando que os discípulos estavam animados, mostrando para Jesus as obras do templo, como estava bonito. E Jesus falou, olha, tá vendo essas obras aqui? Não vai restar pedra sobre pedra que não seja derribada, quer dizer, derrubada. Vai tudo ser destruído. E assim aconteceu. Jesus falou isso por volta do ano 33 e no ano 70, depois que os judeus se revoltaram e quiseram expulsar os romanos, quiseram sair do domínio romano, do Império Romano, aí veio um general romano chamado Tito e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, saqueou o ouro e os tesouros do templo e tudo mais. Então, os judeus, eles ficaram sem o templo, que era onde eles apresentavam a Deus os sacrifícios de animais, para que o sangue de animais pudesse encobrir os pecados. Esses sacrifícios foram sim criados por Deus, estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, na Velha Aliança, porque esses sacrifícios, eles representavam, era uma indicação do sacrifício maior e definitivo que quem fez foi Jesus. Então, no Velho Testamento, antes de Jesus voltar, antes de Jesus chegar, né, e nascer e vir em carne aqui na Terra, Deus então mostrava como seria, né? Deus pedia que apresentasse um animal, um cordeiro, né, macho, sem defeito, para ser sacrificado ali, para que os pecados do povo fossem encobertos. E isso era uma sombra, uma indicação do que iria acontecer com a nova aliança. Quando Jesus veio, ele foi para aquela cruz como sendo um cordeiro, não é, oferecido no nosso lugar. E o sangue que ele derramou, o sacrifício dele, o sangue derramado, foi único e só aconteceu uma vez, não se repete. E ali aquele sangue foi suficiente para perdoar os pecados das pessoas que viveram antes de Jesus e das pessoas que viveram durante o tempo de Jesus e das pessoas que viveram depois, como nós aqui, que estamos aqui 2016 anos depois que Jesus nasceu. Então veja que bonito. Então, para os judeus, quando esse templo... Você sabe que o povo de Israel, os judeus, não aceitaram que o Messias foi Jesus. Não sei se você sabe, mas eles ainda estão esperando a vinda do Messias prometido no Velho Testamento. Eles não perceberam que o Messias já veio, que foi Jesus Cristo, e que isso já faz 2016 anos. Então eles continuam esperando. E aí o que aconteceu? Enquanto eles esperam, eles estão vivendo na Velha Aliança, no Velho Testamento. Para eles não existe o Novo Testamento, eles não aceitam o que tem no Novo Testamento, não é? Então, se eles estão vivendo na Velha Aliança tinha que continuar a fazer os sacrifícios, não é? O carneiro e tudo mais. Só que esses sacrifícios só poderiam ser feitos na Velha Aliança no templo em Jerusalém. É por isso que as pessoas tinham que, de vez em quando, ir até Jerusalém, não é? Viajavam, caravanas viajavam, dias andando, né? Com camelos, com cavalos, até chegar em Jerusalém. E é por isso que no templo tinha todo esse comércio, né? Se vendiam os bichinhos ali que o pessoal comprava para fazer os sacrifícios. Então, quando o general Tito, né, romano, do Império Romano, destruiu o templo, saqueou, queimou, derrubou tudo, no ano 70 depois de Cristo, então o povo judeu ficou sem o templo, ou seja, ficou sem lugar para sacrificar a Deus, já que eles não aceitaram que Jesus é o Messias, né?
Então, o que aconteceu com isso? Desde essa época até hoje, né, você veja que do ano 70 depois de Cristo, nesse ano, o general romano Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo e fez ainda algo também terrível. Pegou o povo judeu, expulsou de Jerusalém e de Israel e espalhou, mandou embora mesmo, espalhou o povo pelo mundo todo, chamada diáspora, esse acontecimento. Diáspora é você espalhar pessoas assim por vários lugares do mundo. Então, isso aconteceu, então o povo perdeu ao mesmo tempo, perdeu o país, o local de moradia, a terra, não é? E também perdeu o templo, onde o povo sacrificava a Deus. Então veja que tristeza, por isso que Jesus chorou ali, não é? E lamentou sobre Jerusalém, não é? Porque o povo judeu não quis, o povo de Israel não quis aceitar o Messias, então veio toda essa tristeza e destruição sobre o povo. E aí o que aconteceu? Veja, do ano 70 depois de Cristo, o povo só pôde voltar à terra de Israel, o povo de Israel só pôde voltar a ter um país, uma nação, em 1948. Já pensou? Faça as contas aí. Quanto tempo se passou do ano 70 até o ano 1948, no final da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. Já pensou? Faça aí a conta. Passaram-se, sabe quanto? 1370 e poucos anos. Olha que coisa horrível. 1370 e tantos anos se passaram para que o povo de Israel pudesse voltar para sua terra e voltar a ter o seu país, né? Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, recém-formada depois da Segunda Guerra Mundial, reconheceu o Estado de Israel. E aí o povo de Israel pôde voltar, mas não foi fácil não. Eles sofreram vários ataques. Quando a ONU reconheceu o Estado de Israel, os árabes buscaram os muçulmanos invadir Israel para destruir, mas Deus teve mão forte ali e manteve o povo de Israel. Inclusive, Deus disse, isso é um sinal do fim dos tempos, né? Quando Deus fala, olha, quando o meu povo voltar para sua terra, né? Um dia o meu povo vai voltar. Veja, um dia, foi do ano 70 depois de Cristo até 1948, porque o povo foi rebelde, né? O povo não aceitou o Messias. Então, quando aqui no versículo 15, Mateus capítulo 24, versículo 15, quando Jesus fala, quando vocês virem o abominável da desolação, já sabemos que esse é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, o lugar santo é Jerusalém. Então, a gente vai aprender lá em Daniel, quando a gente for ler em Apocalipse, que esse anticristo, esse grande líder mundial, a quem todas as nações vão dar poder e vão quase que idolatrá-lo, quase como se ele fosse um deus, esse líder vai fazer um acordo, vai fechar uma aliança com o povo de Israel e vai estimular que o povo de Israel lá em Jerusalém reconstrua o templo que tinha lá. Você vê que hoje lá em Jerusalém só restou um muro de pedra original desse templo, que é aquele famoso Muro das Lamentações. Você já viu na televisão, o pessoal fica ali orando na frente do muro, né? Fica ali balançando a cabeça, falando com Deus e tal. Pronto, ali é o Muro das Lamentações. Por que chama assim Muro das Lamentações? Porque aquele muro, na verdade, era parte de um templo gigantesco, majestoso, um templo onde se adorava a Deus, onde se sacrificava a Deus. E aí só restou esse muro, né? Tudo foi destruído. Então, por isso que é um Muro das Lamentações. Ali o judeu vai para lamentar que isso tenha acontecido. Mas, e o pior você não sabe. No lugar onde era o templo de Deus, o templo de Jerusalém, depois, alguns séculos depois,
surgiu a religião muçulmana. Foi fundada por Maomé, por volta do ano 600 e alguma coisa, século 7, 600 e pouco depois de Cristo. Veja como foi depois, né? E os muçulmanos cresceram e invadiram Jerusalém e dominaram por algum tempo e construíram no lugar onde era o templo do Deus de Israel. Eles construíram uma grande mesquita, aquela que você vê nas fotos de Jerusalém. Você vê aquele teto redondinho assim, uma abóbada, né? Um teto redondo dourado, parece feito de ouro. Pronto, aquilo ali é uma mesquita muçulmana. Já pensou que confusão? Olha só o que o povo de Israel arrumou, né? Ao não aceitar o Messias. Mas o povo de Israel, queridos, é amado do Senhor, é a menina dos olhos de Deus, viu? Nós temos que amar o povo de Israel de todo o coração, abençoá-los sempre. São queridos de Deus, então são queridos nossos, né? São os verdadeiros filhos, nós somos filhos adotivos, né? Pois bem, então veja que confusão. Hoje tem uma mesquita lá, a principal mesquita para os muçulmanos. E Jerusalém hoje é uma cidade dividida. Um pedaço tem essa mesquita, dominado pelos muçulmanos, um pedaço é dominado por Israel. Veja que confusão. E aí o que vai acontecer? Esse versículo, olha quanta revelação nesse versículo 15, né? Aqui, esse lugar santo é lá o lugar onde é o templo. Então, o que esse anticristo vai fazer? Vai fazer uma aliança enganando o povo de Israel e vai conseguir que a mesquita lá dos muçulmanos seja destruída e no lugar onde era o templo seja reconstruído o templo original de Israel, o templo construído por Salomão. E ali o povo de Israel vai ficar feliz, porque vai dizer: oba, agora a gente vai poder voltar a adorar, vai poder voltar a sacrificar a Deus. Só que o que eles não sabem é que esse tal abominável da desolação, que é esse anticristo, esse homem que vai enganar, que vai vir com o poder do diabo, depois de algum tempo se fazendo de bonzinho, ele vai tomar esse templo de Jerusalém e vai exigir que seja ele adorado como se ele fosse Deus. Olha que confusão vai ser. Então Jesus está dizendo aqui, olha, se você estiver na terra ainda e não foi arrebatado, a gente vai ver que quando Jesus voltar a segunda vez, para que haja prestação de contas, quem já morreu já está lá na presença dele, quem entregou a vida a Jesus, o governo da vida a Jesus, já está lá com Jesus. Quem não entregou, infelizmente, vai estar longe do Pai. E quem estiver vivo, quando Jesus voltar, vai ser arrebatado na hora. Quem entregou o governo a Jesus, a gente vai ler isso também. Mas o que vai acontecer? Quem estiver na terra nesse momento vai sofrer um bocado quando o anticristo se revelar. Por isso que Jesus diz aqui, ó, quando você vê o anticristo lá no templo de Jerusalém reconstruído e exigindo que ele seja adorado como se fosse Deus, aí quem estiver na Judéia fuja para os montes, verso 16. Verso 17, quem estiver no eirado, né, quem estiver trabalhando, né, então vá embora logo, não pegue nada em casa, vá embora. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar nada, né? Então vai ser um momento de grande, quando esse acontecimento se realizar, vai ser um momento de grande tribulação. Tribulação é sofrimento, opressão, porque aí o anticristo vai se revelar e ele vai ter um tempo aí, 3 anos e meio, para tocar o terror aqui na Terra. Se você acha que hoje tem terror, você não imagina com o domínio total do anticristo. E aí Jesus diz, ó, como vai ser no verso 19: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Oh Jesus, oh Senhor. Verso 20: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Imagine, que tribulação.
imagine que vai ser a maior de todas. Imagine o que os judeus já sofreram lá durante a Segunda Guerra, não é? Que os nazistas prenderam, mataram 5 milhões, assassinaram em massa. Imagine que vai ser uma coisa pior do que isso, né? Vai ser muito triste. No verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Oh, glória a Deus. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que coisa, né? Então Jesus continua dizendo no verso 23: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Tá vendo? Muita gente que... Hoje tem gente que diz que é Jesus. Já pensou? Tem até igreja que o pastor diz que é Jesus. Coisa horrível. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí. Estão vendo? Então veja que esses falsos cristos e falsos profetas vão operar grandes sinais, vai acontecer milagres. Mas você vai ver que eles não são Cristo, porque Jesus disse, quando eu voltar, ele vai dizer já nos próximos versículos. Quando eu voltar, vai ser como um raio no céu, todo mundo vai me ver, não vai ter dúvida, né? Então essas pessoas que farão isso, elas se apresentarão como Cristo, elas vão querer a adoração para elas, né? E aí a gente já sabe que não podemos adorar ninguém a não ser a Deus, né? E Jesus diz no 25, vede que vos tenho predito, como quem diz assim, olhe, veja que eu estou avisando, né? E aí ele complementa dizendo no 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ele, Cristo, Jesus diz, não saiais, quer dizer, não vá lá. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Quer dizer, se disserem, ali é Jesus que voltou, olha ali é um homem, é Jesus de novo, vamos adorá-lo, né? E ele diz no verso 27, e agora ele vai dizer aquilo que eu falei, porque assim como o relâmpago, já viu um relâmpago no céu, né? Assim como o relâmpago, quando dá chuva, aquele raio, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Todo mundo vai ver, né? Relâmpago. Quando dá, que parece um flash de máquina fotográfica, né? Dá aquela luz assim no céu. Então todo mundo vai ver. Então quando Jesus voltar a segunda vez, não vai ter dúvida que ele voltou. Todo mundo vai ver. Quem crê e quem não crê, né? E no verso 28, Jesus conclui, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meu Pai, né? Então, queridos, que coisa, né? A gente saber que isso vai acontecer. Mas, se você entregou o governo de sua vida a Jesus, você não precisa se preocupar com isso, né? Nem precisa ficar triste, porque isso aqui vai acontecer apenas para as pessoas que vão passar por essa tribulação, aquelas pessoas que foram enganadas, né? Mas as pessoas que são de Jesus, que já entregaram o governo a Ele, serão arrebatadas, né? Estarão com Ele nos céus enquanto isso acontecer aqui na terra. E mesmo aqui na terra, as pessoas que se converterem nesse período serão perseguidas, serão mortas por se converterem a Jesus, mas serão salvas, né? Então, que bom que a porta está aberta agora, não é? Para Jesus, para a gente entrar para Jesus. Então você vê que vai chegar o dia onde realmente esse representante do mal, esse abominável da desolação, que nome horroroso, né? O anticristo. O que é anticristo? Ele é justamente o oposto a Cristo, né? Anti é o oposto, né? Então, que, por exemplo, você está com a barriguinha, está enjoado, você toma um antiácido, né? Porque está formando na sua barriguinha ácido demais, má digestão, você está enjoado, toma um antiácido para eliminar aí essa grande quantidade de ácido, né? Na sua barriguinha. Então vamos orar e agradecer a Deus, não é, por essa revelação
e clamar que nós fiquemos firmes até o fim, até a hora da nossa morte a gente fique firme com Jesus, e pedir também pelos nossos familiares, né? Pelos nossos amigos que ainda não tomaram essa decisão, né? Então, se você puder me acompanhar em oração, feche os seus olhinhos aí. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa revelação que o Senhor está compartilhando conosco, coisas grandes e importantes que vão acontecer no futuro. Nós sabemos, o Senhor ainda vai ensinar que não sabemos exatamente a data em que isso vai acontecer, ninguém sabe. Tu, Jesus, mesmo disseste, eu não sei, só quem sabe é o Pai. Então, muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus, por ter compartilhado esse conhecimento hoje conosco. E não é, Pai, motivo para ninguém ficar triste, pelo contrário. O Senhor compartilhou isso com teus discípulos naqueles tempos e hoje conosco aqui, lendo a tua palavra, justamente para que a gente se previna, saiba que nós precisamos logo, urgentemente, buscar reatar a nossa aliança contigo, Jesus. Relatar a aliança com o Pai. E para isso nós precisamos realmente de arrependimento. Precisamos nos arrepender do que temos feito, desse tempo que estamos longe do Senhor. E precisamos voltar a estar contigo, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu peço, Senhor, por essas pessoas que estão me ouvindo. Quem ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus, que tenha forças para fazer. E quem já entregou, tenha forças para insistir, perseverar até o fim, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte, diga aí amém. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Hoje foi feijoada, né? Uma comidinha mais difícil de digerir, mas é bacana a gente entender direitinho do que Jesus está falando. E não perca o próximo programa, não é? Que a gente vai continuar no versículo 29, onde Jesus vai falar como vai ser a vinda dele. Aí vai ser uma beleza, né? Como vai ser o julgamento e tudo mais. Mas isso é para o próximo programa, tá bom? Não perca, fique na graça e na paz de Jesus. Olha, hoje um recadinho, hoje é quinta-feira, mas excepcionalmente hoje nós não teremos o nosso encontro do grupo bíblico de estudos, que é sempre nas quintas-feiras às 8 da noite, porque o local onde nós fazemos tinha um compromisso, então nós já fizemos na terça-feira. Você que nos acompanha foi na terça-feira, mas essa semana teve isso. Na semana que vem eu vou estar viajando a trabalho, então não teremos também o nosso encontro, e só teremos então na quinta-feira dessa semana que vem a outra, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e até o nosso próximo programa, na segunda-feira, tá bom? Fique na paz, meus queridos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.
Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.